é o golpe ou tentativa de golpe que se deu na data de 8 de janeiro no Brasil. O que se pretendeu naquela data foram, através de pessoas radicalizadas do bolsonarismo, quebrar o Congresso Nacional como um todo, fazer a quebradeira no Supremo Tribunal Federal e no Palácio. E eles convocaram este ato dizendo que seria a tomada do poder, ou seja, havia ali uma intenção golpista, que não foi a primeira vez. Já na diplomação do presidente Lula, os mesmos tentaram, as mesmas forças políticas, se apoderar, inclusive, da Polícia Federal, numa tentativa de invasão, e uma minuta de golpe que foi achada na casa do ex-ministro Anderson Torres, que se encontra preso, e nessa minuta ele falava em intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Desde que haviam aquelas ocupações na porta do Exército, passando por isso tudo, o principal mandante responsável por estes atos é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então o foco da CPMI terá que ser Jair Bolsonaro, o que ele tinha e quais as intenções dele com este golpe que feriria de morte a democracia brasileira e que, felizmente, foi contido. Agora, é claro que todos os atores serão responsabilizados. O governo vê com muita tranquilidade a CPMI. Por que o governo, de início, achava melhor não ter a CPMI? Porque nós temos prioridades no Congresso que são responsabilidades principalmente do governo. A aprovação do arcabouço fiscal, o PL de fake news que entra semana que vem, a reforma tributária. Então, os programas sociais, a reconstrução do Brasil a partir do estrago bolsonarista que foi feito. Então, o governo optou que deixasse ao Supremo, à Polícia Federal e às instituições de justiça a apuração dos fatos. Mas com o agravamento das denúncias políticas da oposição, o governo, então, resolve entrar também no campo parlamentar com essa CPI. Era uma possibilidade anterior, Yuri, que nós chegamos a levantar. Eu mesmo, no dia 9 de janeiro, cheguei a apresentar um requerimento solicitando uma CPMI. Mas o governo achava melhor caminharmos no Congresso Nacional para ter uma certa estabilidade política e não enfrentar de uma vez a questão da CPMI. Mas agora o fazemos com muita tranquilidade e concordo com a deputada Adriana Ventura. Tem que prevalecer a verdade. E a verdade é que ali foi uma tentativa de golpe, de destituição do presidente Lula e um golpe contra a democracia brasileira. Deputado, deixa eu inverter a ordem e agora fazer uma nova pergunta para o senhor, que também foi mencionado pelo senhor, o fato de também correrem investigações no âmbito jurídico, judicial, policial, pela Polícia Federal, sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. O quanto essas investigações, a da CPMI, que tem as características políticas que lhe cabem, mas também tem uma série de instrumentos importantes, como quebras de sigilo, o quanto uma investigação pode contribuir com a outra ou gerar ruídos, gerar problemas e conflitos entre as duas investigações. Como o governo vai atuar para que as investigações sejam complementares e não contraditórias? Acho que, na época, nessa altura do acontecimento, a CPMI irá ajudar o Supremo Tribunal Federal. Li, inclusive, uma reportagem que o Supremo Tribunal Federal está satisfeito que ocorra agora a CPMI, porque ela pode agilizar quebras de sigilo. O telefone do Anderson Torres, por exemplo, que ficou no exterior, quando de lá ele assistia a tentativa de golpe, terá que chegar até a CPMI. Eu diria até que o próprio sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o depoimento dele serão fundamentais. Sigilo telefônico, sigilo de e-mails. Nós vamos ver que por trás disso havia uma vontade, e mais do que vontade, havia uma determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro com este golpe. Não é novidade. O filho dele, nosso colega Eduardo Bolsonaro, antes mesmo de Jair Bolsonaro tomar posse, já dizia que iria fazer uma intervenção dentro do Supremo Tribunal Federal com um cabo e 2 soldados. Então, a relação deles com a democracia sempre foi conturbada. Durante todo o governo Bolsonaro, nós ficamos sob o risco de um golpe e de um regime autoritário no Brasil. E depois, com a derrota de Bolsonaro, ele passou, através do silêncio e depois de palavras que vinham de outros, inclusive do general Heleno, fazer com que os riscos à democracia fossem cada vez maiores e ele incentivava a sua ala mais radical. Em relação ao acontecido agora dos vídeos, o próprio Capelli, que hoje está lá no GSI, já forneceu todos os oficiais que estavam no dia. Os 10 oficiais, tirando o general G. Dias, todos os outros são advindos do governo Bolsonaro, porque o presidente Lula, naquele dia, tinha apenas 5 dias úteis de governo. E, portanto, não foi possível fazer as alterações militares que têm que ser feitas, porque é evidente que havia por trás do golpe também ações, infelizmente, de generais, coronéis e de militares das Forças Armadas. Na verdade, Yuri, eu só quero fazer um adendo aqui primeiro. Eu queria
de uma maneira muito assim aberta, parabenizar a CNN pela coragem na divulgação dessas imagens. Eu acho que uma imprensa forte, uma imprensa livre, é tudo que a gente precisa. Agora, em relação à CPMI e esses questionamentos, essas colocações feitas pelo meu colega, eu acho que o primeiro ponto, né, para que realmente a gente avance e busque essa verdade de uma maneira transparente, é a gente fugir de narrativas e ideias pré-concebidas e analisar os fatos com frieza. Porque o que nós temos de uma maneira clara é que as narrativas foram criadas, as investigações não foram feitas, não há transparência, porque até agora eu não entendi por que, apesar de todos os alertas, o Palácio foi desguarnecido. Eu também não entendi por que no requerimento de informação que eu fiz para o ministro Gonçalves Dias, que foi respondido, ele afirmou, ele não disse que estava lá, ele disse que lá tinha 129 pessoas, mas em momento nenhum ele falava que estava lá no momento dos atos, e eu achei isso uma omissão grave. Também não entendi por que tanta negação de imagem, e depois a CNN acontece, solta as imagens. A questão toda é a seguinte: existe sim ideologias em guerra aqui, né? Tanto assim que na narrativa é assim, e falo isso com toda tranquilidade, né? Porque todo mundo sabe que eu não concordo com o PT e todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista, então eu estou falando de uma maneira muito isenta. Eu acho aqui que existe uma guerra de narrativa que não leva a nada, mas a verdade não está sendo clara. E tem mais uma coisa também: não há motivo nenhum para não dar transferência de imagem, as imagens estão sendo negadas há muito tempo, tem histórias, atos terroristas a gente está tendo o tempo todo, as invasões que o MST provoca em propriedades privadas também é terrorismo. Então acho que a gente tem que primeiro se desarmar de todas essas narrativas para a gente buscar essa verdade. Agora, por exemplo, afastaram um governador eleito, prenderam um ex-secretário, que era o ex-ministro da Justiça, já falando que era conspiração, só que as imagens não mostraram isso. A gente viu que teve imagem seletiva. O que foi divulgado anteriormente foram imagens seletivas mostrando que tinha baderneiro. Ninguém mostrava as cenas que a gente viu, né, de ministro abrindo porta para as pessoas entrarem, mostrando saída. Então, aqui, a CPMI tem que ter, espero que tenha um presidente que tenha discernimento, que seja ponderado e que busque também essa verdade e que tenha um relator também com esse mesmo espírito. Porque se a gente for ficar guerreando ideologicamente com narrativas, na minha visão, distorcidas, que já tem ideia falando que 1.500 pessoas que foram presas e levadas, as testes que nunca foram no Planalto, as que estavam ali na frente do quartel, que estavam pacíficas, são tratadas como criminosas, a gente já começa por um caminho muito ruim. Então a gente tem que ver que todo mundo que foi lá, nem todo mundo era criminoso. Os baderneiros precisam ser sim punidos. Agora, quem foi omisso, quem passou pano, quem negou transparência e quem prendeu gente injustamente, todo mundo tem que ser punido, responsabilizado. Dá tempo da gente fazer uma última rodada de perguntas aos deputados e vou fazendo essa inversão, dar a palavra primeiro agora para a deputada Adriana Ventura. O deputado Rogério Correia fez uma menção direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar que ocorre o 8 de janeiro, mas desde o fim das eleições, no fim de outubro, ao longo dos meses de novembro e dezembro, ocorrem os acampamentos na frente do quartel-general do Exército em Brasília e diversas outras unidades militares pelo país. Ocorre toda aquela baderna no dia da diplomação do presidente eleito e do vice-presidente eleito. Na sua avaliação, deputada, essa CPMI também vai olhar para o que aconteceu no fim do mandato passado, ou ela vai focar nos atos de 8 de janeiro e na responsabilidade do atual governo e, eventualmente, também do governo do Distrito Federal, que é o responsável direto pela segurança da área pública de Brasília? Olha, na minha visão, até a CPMI, pelo fato dela ter um fato super determinado, e a CPMI é dos atos de 8 de janeiro, eu não vejo ela retrocedendo, né, e falando sobre outros assuntos. A CPMI vai ter o fato determinado, vai falar o que aconteceu em 8 de janeiro e buscar esclarecer. É claro que em 8 de janeiro, pelo fato de termos um acampamento lá, ter tido uma mobilização anterior, isso pode até retroagir um pouco, mas não muito, porque eu acho que o fato tem que ser muito claro. E o que foi feito de 8 de janeiro para frente, na minha visão, será o foco dessa CPMI.